Bom dia, boa tarde, boa noite. Me chamo Rafael Arcanjo e sou professor de Física. Se você não é inscrito no canal, se inscreva e também ative as notificações para ficar por dentro de todas as novidades que rola nesta rede. Nesse vídeo, iremos realizar a primeira questão discursiva do vestibular do PISM, da UFJF, do ano de 2023, né? Tanto a alternativa A quanto a alternativa B. Então o vídeo ficará um pouco mais longo, mas também estará bem completo, tá bem? Então vamos para o enunciado. Ben possui um Fusca velho que constantemente precisa ter suas rodas trocadas, ou pelo número de buracos na estrada ou por um problema mecânico. Um dia, um parafuso que prende a roda estavam tão apertados que ele teve que subir em cima da extremidade da chave de boca para afrouxá-los. A chave de boca possui um comprimento L igual a 40 centímetros e seu eixo faz um ângulo θ igual a 30 graus com a horizontal, como mostra a figura ao lado. O vetor designado por P é o peso de Ben, sendo aplicado na extremidade da chave de boca. Desconsidere a massa da chave. Correto. Considere que Ben possui uma massa m igual a 80 kg e que a figura acima mostra também a configuração do torque mínimo necessário para que esses parafusos sejam afrouxados. Calcule esse torque mínimo. Beleza, eu sublinhei aqui os dados importantes para adiantar, informações também importantes. Correto. A gente olhando a figura, a gente já logo percebe uma certa similaridade com o plano inclinado, né? E quando a gente tem um plano inclinado, a gente tem essa força-peso aqui, a gente já pensa logo em decompor essa força nos eixos ortogonais, ou seja, x e y. E assim o faremos. Correto. Então, vou decompor essa força-peso na direção y. Está aqui. Vou decompor essa força-peso na direção x. Ficou meio torto, mas está servindo. Px. Correto. Então, a gente tem essas duas componentes, Py e Px, que nada mais é do que as projeções que a força peso, o vetor peso, faz no eixo x e no eixo y. Correto? Sim, a partir de uma semelhança de triângulo, né, a gente chega que este ângulo θ, que aqui está, ele aparece dentro desse dois triângulos, né? E este ângulo é igual a este ângulo que está aqui embaixo, porque eles são alternos internos. Então, esses dois ângulos valem 30 graus. Então, a gente consegue, a partir disso, né, das relações de seno e cosseno, achar tanto Py quanto Px. E como que a gente pode fazer isso? Utilizando primeiro para Py. Se a gente observar, o Py ele é o cateto adjacente, então a gente vai ter que utilizar a relação de cosseno. Então, o cosseno de um ângulo, no caso ali o cosseno de 30 graus, é igual ao cateto adjacente sobre hipotenusa. Multiplicando dois lados pelo peso, então a gente vai ter que Py é igual a P cosseno de 30 graus. Primeira relação que a gente achou desse exercício. E por que eu vou fazer apenas do Py? Então a gente vai descer a tela aqui para explorar um pouco melhor isso. O torque ele é dado pelo quê? Pela força vezes o braço de alavanca e o seno do ângulo θ. Este ângulo aqui não é este ângulo que me deu aqui no exercício. E isso era um erro, né, fácil de ser cometido, né? Porque a gente olha esse θ aqui, olha um θ aqui, ele me deu esse valor, minha mão fica coçando para eu conseguir substituir isso. Mas eu não posso fazer essa alteração direto. Por quê? Este ângulo θ é o ângulo formado entre a força e o braço de alavanca. Entre a força e o braço de alavanca. Se a gente analisar essa força Px, ou seja, a decomposição da força peso na direção x, nessa força Px aqui, essa força Px ela está na mesma direção que o braço.
Então ela não forma ângulo nenhum, o ângulo é de 0 graus. Se vocês lembrarem lá das relações trigonométricas, o seno de 0 grau é igual a zero. O seno de zero é zero. Então, logo, essa força Px ela não realiza torque, ou seja, essa força Px ela não auxilia em nada o movimento de rotação do eixo. Forças que apontam para o eixo de rotação, né, forças, na verdade, forças que estão na direção do eixo de rotação, o eixo de rotação é esse daqui. Forças que estão nessa direção e nada auxiliam a rotação do meu eixo. Então, essa força Px para a gente, ela é ignorada. Ignorado. O que é interessante para a gente é apenas PY, porque PY não está na direção do eixo de rotação. Correto? Então é por isso que a gente vai analisar ele. Aqui eu já botei os dados, né, e converti o comprimento da barra, que estava em centímetro para metro, e também já calculei o peso. Né? O peso de um objeto é a massa do objeto vezes a aceleração da gravidade. 80 vezes 10 vai dar 800 newtons. Beleza, então eu tenho o comprimento da minha barra, ou seja, o meu braço, que é 0,4 metros, e também tem a força-peso. Quem está realizando torque aqui nesse problema é propriamente a decomposição da minha força-peso na direção y, esse PY aqui. Então, o que eu tenho que fazer é substituir essa relação aqui, P cosseno de 30 graus, aqui na força. Beleza? Então, vamos fazer isso. O torque, então, vai ser P1 cosseno de 30 vezes o braço, que eu já calculei, vai ser esse L1, esse seno de ângulo θ. Só que agora, se você observar, esse seno ele morre. Por quê? O braço está aqui. Né? Deixa eu pegar até outra coisinha aqui para ficar mais claro isso, que é interessante. Né? O braço está aqui, minha força está aqui. O ângulo formado é um ângulo de 90 graus. Seno de 90, opa, mexer aqui. Seno de 90 graus é 1. Então, esse seno aqui morre. Né? Então, a relação fica só essa. Agora é só calcular, dado os dados do problema. Dados os dados do problema. O peso a gente já tem. Vou botar aqui. Então, o peso vale quanto? 800. 800 newton. O cosseno de 30 vale raiz de 3 sobre 2. Ângulo notável. E o comprimento da minha barra vale 0,4. Se eu for calcular isso me dá aproximadamente 277,13 Newton por metro. Newton por metro. Nunca esqueçam as unidades na prova do PISM. Pontua bastante, né? Então, você conseguir formalizar toda a questãozinha, botar os dados, botar a formulinha, substituir os valores, sempre se atentando às unidades, é interessante, nunca se esqueça. Né? Então, aqui está a resolução dessa questão A. Partiu para B, então? Vamos lá. Então, dando continuidade, questão B aqui. Alguns meses depois, Ben precisou retirar novamente a roda do Fusca. Ele subiu na extremidade da chave de boca, na mesma configuração mostrada na figura, mas não conseguiu soltar o parafuso, pois havia emagrecido 20 kg. Ele percebeu então que precisaria de uma chave de boca de outro comprimento. Qual o comprimento mínimo desta outra chave? Então, vamos entender então. Inicialmente, e na questão A está falando isso, ó, torque mínimo necessário para que o parafuso seja afrouxado. Torque é a capacidade de eu botar um eixo de rotação em movimento, eu conseguir rotacionar o eixo. No caso aqui é o parafuso. O torque que eu descobri na questão anterior, na alternativa A, de 277,13 Newton, é o torque mínimo para eu conseguir desparafusar, afrouxar esse parafuso, essa porca.
Repara, se eu diminuir minha massa, eu alterei o torque. Eu diminuí o torque. Por quê? A força que está realizando o torque, nesse caso, é o peso. E o peso depende da massa. Olha aqui, é massa vezes gravidade. Então, se eu diminuir a massa, eu alterei o peso. Se eu diminuir o peso, eu diminui o torque. Correto? Então, se eu diminuir o peso, diminui o peso. Mas eu quero permanecer o torque constante, eu tenho que aumentar o braço, né? Então, a gente olhar essa relação aqui, ó. Se eu diminuir a força, para manter o meu torque constante, eu tenho que aumentar meu braço. Correto? Essa análise é interessante. Essa análise é interessante. Então, vamos para a questão B. Anotei os dados aqui embaixo, para a gente não precisar voltar lá em cima. Então, eu tenho uma massa de 2, que no caso ele tinha 80 kg, ele perdeu 20, fui para 60 kg. Então, o peso de 2, na situação 2, vai dar 600 N, porque é a massa vezes gravidade, aceleração da gravidade, correto? Justo. Aqui, nessa questão, tem duas formas de a gente realizar ela. Né? Duas formas. As duas vai dar o mesmo resultado, com certeza. A diferença é o cálculo apenas. Eu vou fazer da forma que eu acho mais simples, né? Que eu acho que o cálculo vai ser o cálculo mais simples possível. Porque como é uma prova que a gente não pode utilizar a calculadora, a gente tem que tentar simplificar o máximo possível dos cálculos para a gente conseguir solucionar no tempo planejado. Perfeito? Show! Ele está querendo saber qual que vai ser o braço de alavanca na situação 2 para que eu tenha o mesmo torque. Ou seja, então, meu torque 1 tem que ser igual ao meu torque 2. Justo? O meu torque 1, ele era dado pelo quê? Né? Era a componente lá, PY, que era massa de 1 vezes gravidade. Deixa eu melhorar isso daqui. Massa de 1 vezes aceleração da gravidade vezes o cosseno de 30. Correto? Foi o que a gente calculou ali em cima. Se você anotou, é só dar uma olhadinha aí. Então, a massa de 1 vezes, né, a gravidade, que é peso, cosseno de 30, porque aqui eu estou decompondo a força-peso na direção y. Daqui é só a composição, daqui é basicamente o PY. Então, é a força vezes o braço L1, que é o braço de alavanca L1, que valia 40 centímetros. Então, aqui está o torque, na situação 1. Como eu quero que esse torque seja igual à situação 2, porque é o torque mínimo para eu conseguir fazer rotacionar esse objeto, né? Eu vou ter o quê? Que a massa de... Epa, deu problema aqui. Sumiu meu cursor. Problemas técnicos. Meu cursor tinha sumido, mas resolvi aqui. Né? Como eu quero então que o meu torque de 1 seja igual ao torque de 2, então eu tenho que a força 2, que no caso vai ser a peso 2, que vai ser m2 vezes a gravidade local, que é a mesma, vezes o cosseno de 30 graus também. Mas por que o cosseno de 30? Porque ele fala que na situação 2, na situação B, eu tenho a mesma situação que A. Eu estou aplicando eu estou aplicando na mesma angulação. Então, o cosseno é o mesmo. O cosseno vai morrer com cosseno, a gravidade morre com gravidade, e aqui eu esqueci de botar outro, né? Que é o mais importante, que é o braço de alavanca 2, né? Que é exatamente o que eu estou querendo descobrir, né? Isso daqui é a decomposição da força-peso, na situação 2. Esse daqui é o braço de alavanca na situação 2, que é o que eu estou querendo descobrir. Perfeito? Né? Isso daqui tudo morreu, eu vou reescrever aqui. Então vai dar M1 vezes L1 é igual a M2 vezes L2. O que eu estou querendo descobrir aqui é propriamente esse L2. Então agora facilitou. Né? Dividindo dos dois lados por M2, para fazer esse M2 sumir daqui, eu vou ter o quê? M1 vezes L1. Ah, ficou torto, mas vai ficar assim mesmo.
sobre M2. Ué, quem que é o M1? É a massa na situação 1. A gente já sabe, foi dado o exercício, 80 kg. Quem que é L1? Ah, é o braço de alavanca na situação 1. Vale 0,4 metros. Quem que é o M2? Né, foi após ele ter emagrecido 60 kg. Né? Quilograma corta com quilograma. E olha que interessante quando a gente utiliza as unidades de medida. A gente já tem a unidade final pronta, a gente não tem que ficar pensando muito nisso, né? A unidade já está ali. É quase como se fosse uma prova real, porque se eu sei que a unidade bateu, meu exercício está caminhado, a formulação está mais ou menos ajeitada, né? Posso simplificar aqui também, né? Esse daqui com esse daqui. E ter o resultado, que vai dar 0,53 metros. Então, meu braço de alavanca ele teve que aumentar 13 centímetros. Né? Essa fórmula aqui, essa formulação que eu utilizei, eu acho que é a mais fácil de você conseguir calcular, porque você vai ter 8 dividido para 6 vezes 0,4. Né? A outra, eu teria novamente um seno e um cosseno. Eu teria o raiz de 3 sobre 2 e não sei o que lá. Então, essa daqui é a melhor forma de calcular, ao meu ver. Né? Ah, mas professor, você faz de uma forma um pouco mais diferente do que eu, você fica trabalhando muito com letra. Então, aí vai a gosto do freguês, né? Vai a gosto do freguês. Eu prefiro trabalhar com letra ao longo do exercício, porque quando eu substituo o número de cara, às vezes eu fico meio perdido de jogar número para lá, jogar número para cá. Então, eu prefiro trabalhar com letra, isolar qual é a variável que eu estou querendo descobrir e só depois substituir os resultados, os valores, né? Os dados. Calculo, já tem o resultado na cara. Tá bem? Então, por hoje é só. Agradeço aos que ficaram até o final. Espero que tenha ajudado. Novamente, se inscreva no canal, ative as notificações também. E é isso. Abração para vocês. Até a próxima.